Aquele momento que você fica 2 meses sem gravar nenhum vídeo e percebe que ninguém sentiu falta. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Taberna Literária. Eu estou voltando depois de algum tempinho de férias, estou repensando o canal, mas eu não queria ficar tanto tempo assim, tanto tempo mais sem conversar com vocês. Então vou fazer um vídeo meio bagunçado sobre algumas coisas que eu li no final do ano, então algumas coisas que eu ganhei, uma surpresa que eu tive muito agradável no finalzinho do ano, coisas hilárias que eu li. Para quem me acompanha, algumas pessoas que me acompanham nas redes sociais sabem que eu estava no final da pós-graduação em 2016, então eu estava para entregar trabalho, tinha que fazer prova, um monte de coisa, então eu estava bastante atribulado com essa parte acadêmica. Então eu decidi esperar um pouquinho e ler coisas bem leves, ler um pouco mais de quadrinhos e ficar focado nessa obrigação, nesse meu compromisso de terminar a pós-graduação. Terminei, está tudo certo, estou aprovado e segue a vida. E logo depois eu tive a maravilhosa oportunidade de fazer um trabalho temporário na Livraria da Travessa, aqui em Ribeirão Preto, e trabalhei com a equipe na época do Natal, foi muito legal. A experiência foi muito bacana e eu espero voltar a trabalhar com eles em algum momento, porque foi muito enriquecedora. É uma atividade completamente diferente de leitura, né? Mas dentro do universo da literatura, dentro do mercado, isso é muito legal. Depois eu vou falando um pouco a respeito das coisas que eu aprendi lá e as experiências que eu passei. Inclusive eu vou mostrar um livrinho que tem a ver com isso. E também estou escrevendo algumas coisas, então quem me acompanha no blog, né, tem o blog Taberna Literária, onde lá eu coloco mais, além de colocar os links das resenhas, obviamente, em vídeo, eu também coloco textos meus, né, publicações minhas, contos, poemas, crônicas, principalmente algumas crônicas informais que eu tenho escrito. Estou escrevendo junto com o Jim Duran, do canal Vagabundo Iluminado, vou deixar o link aí. Meu amigo Jim me convidou o ano passado para escrever para o blog Doença Crônica, e aí eu comecei a escrever crônicas para esse site e também publico no meu site para quem quiser dar uma olhadinha. Então estão todos os links aí na descrição, sempre de tudo que eu falar. Bom, então eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui, coisas que chegaram, coisas que eu comprei, eu ganhei, não vou entrar em detalhes se eu comprei, se eu ganhei, e uma surpresa. Vou começar por essa surpresa que eu achei bem legal. Todo mundo deve conhecer o lançamento do Rafael Montes aqui, o Jardim Secreto. E eu já tinha lido do Rafael Montes o Dias Perfeitos, que eu gostei muito. E também li o Vilarejo, que é uma seleção de contos de terror ilustrado, muito bonito, que eu até apresentei aqui no canal. Tem link na descrição, vou deixar card aqui, o link. Vocês vão ter tudo aqui. E no final do ano eu não tinha solicitado, porque a gente pode solicitar alguns livros para a Companhia das Letras, eu não tinha solicitado esse livro aqui, do Rafael Montes, e ele chegou para mim de surpresa. E qual foi a melhor surpresa que eu recebi? Dentro tinha, além de um marcador muito legal do livro, tinha essa pequena cartinha aqui, ó. Essa cartinha aqui ele está se apresentando aqui, obviamente é uma carta impressa para todo mundo, né, uma carta personalizada. Vocês me desculpem se eu estiver olhando para cá, porque eu estou usando o celular, comecei a usar o celular de uns tempos para cá e eu nunca lembro que a câmera é aqui no cantinho. Vamos lá. Então eu recebi essa cartinha, achei interessante, uma jogada de marketing, na verdade uma estratégia com os canais. Mas na hora que eu abri o livro, eis que ele está dedicado mesmo, autografado para mim, Carlos, devore. Aí tem a assinatura dele aqui. Porque, como eu vou mostrar uma foto para vocês, eu estive esse ano numa palestra, em 2016, numa palestra do Rafael Montes. A gente trocou algumas palavras ali, conversamos um pouquinho, ele autografou os livros que eu tinha e fez isso com certeza com outros canais, eu só não vi nenhum apresentar esse livro ainda. E ele me mandou com essa dedicatória, com essa assinatura dele aqui. Muito obrigado, Rafael, por ter me mandado esse livro. Vou ler este ano para poder resenhar e fazer um vídeo de forma especial para poder divulgar. E estou muito feliz, foi uma ótima surpresa no começo do ano, no final do ano passado, começo desse ano.
fiquei muito contente pela valorização que o autor teve junto ao canal. Aqui o Taberna Literária é tão modesto. Então vamos começar já que eu comecei com o livro, eu vou falar de alguns livros que eu li, coisas muito simples, porque eu estava realmente focado no término da pós-graduação, na escrita de artigos e essas coisas, então eu procurei ler coisas bem mais tranquilas do ponto de vista de raciocínio, né, de profundidade. É claro que eu não estou desmerecendo, não é isso, é que eu considero essas leituras mais leves. O primeiro que eu li, quando eu fiquei sabendo, quando eu fiz a entrevista lá na Livraria da Travessa e tive a certeza de que ia trabalhar, eu li esse aqui, o Manual Prático de Bons Modos em Livrarias, que é escrito por uma blogueira, né, pela Lilian Dória, e se eu não me engano ela é da Livraria da Travessa do Rio, e aqui tem situações muito engraçadas de coisas que os livreiros passam na livraria, coisas que acontecem, que você fala, meu, não é possível que alguém faz esse tipo de coisa, ou que pergunta esse tipo de coisa, e é fato, algumas dessas situações aqui eu vivenciei lá, ouvi colegas livreiros vivenciar, e aqui estão escritas de forma muito hilária, com os diálogos reproduzidos, com ilustrações e com as impressões, né, e o pensamento, né, o fluxo de consciência da própria autora em cada uma das situações. É muito engraçado isso aqui. Dizem que no blog tem coisas mais engraçadas até do que nesse livrinho aqui, mas eu recomendo como uma literatura de diversão, é muito legal, vale muito a pena. Bom, eu li também o ano passado essa belíssima coletânea de poemas do Miyakoto, poemas escritos por ele mesmo, selecionados por ele mesmo, perdão, e tem coisas maravilhosas para quem gosta de Miyakoto. Ele é assim, fantástico, né? E eu aproveitei e dediquei algumas poesias no ano passado para algumas pessoas, extraídas desse livro aqui. Isso aqui é lindíssimo, também recomendo bastante. Seguindo nessa vibe de poesia, esse eu li logo no começo desse ano. Eu estou muito interessado no trabalho do Arnaldo Antunes, o ex-integrante lá do Titãs, um cara assim, extraordinário. Eu acho que ele é multifacetado, né? Ele trabalha com poesia, com música, com composição de melodias, enfim, performáticas. É muito legal. Eu comecei a prestar atenção no trabalho dele de uns tempos para cá de forma mais dedicada. Então eu li esse aqui, ó. Na verdade, isso aqui dá para você voltar sempre, né, e sortear essas poesias, os poemas que tem aqui, a poesia concreta do Arnaldo Antunes. Ele trabalha muito os elementos visuais, né? Eu não entendo nada de poesia, né, de literatura, da forma acadêmica, mas esse livro aqui é bem legal, onde você pode, de repente, ouvir uma música, ou antes ou durante, enfim, para se preparar mentalmente, para você entrar numa aclimatação, numa vibe aqui dessa poesia concreta, as próprias músicas dele, ou você pode procurar outras coisas, e vai lendo. À medida que você vai lendo, você vai tendo as sensações, né? É uma poesia muito sensorial, eu achei muito legal, e quero sempre voltar nesse livrinho aqui, estou muito interessado pelo trabalho dele. Eu também quero ler 2 livros que eu tenho aqui sobre textos, né, escritos por ele. Bom, 2 outros livros que eu li, um foi esse aqui, Querido Jaime, do Eduardo Lages. Aliás, estou devendo uma resenha direta só desse livro aqui para o Eduardo, que eu tinha combinado com ele. Eu conheci o Eduardo pelo Facebook, através de publicações de outras pessoas, cheguei no site dele, e o que me deixou bastante encantado com essa história, ou com o trabalho do Eduardo, foi a sua capacidade de acreditar no seu próprio trabalho. Para quem não conhece o Eduardo, eu vou deixar o link na descrição da fanpage dele, do site dele lá, inclusive. E o Eduardo, ele publica de forma independente e ele vende os seus próprios livros na Avenida Paulista. E eu acho muito legal o que ele chama de ativismo literário. Foi essa iniciativa, né? Esse idealismo literário que ele divulga, que ele propaga, que me chamou muito a atenção. Eu entrei em contato com ele, adquiri o livro com ele. Então essa história rapidamente, depois eu vou fazer uma resenha especial sobre esse livro aqui, mas é a história de um senhor de 70 e poucos anos que vive meio que oprimido pela realidade dele, por uma depressão, por uma coisa meio sombria, e ele é impelido a sair de casa. Ele acaba sofrendo um acidente, bate a cabeça, tem aqui inclusive uma marca aqui na cabeça dele, e aí essa busca pela memória, por acessar essas memórias
e refletir sobre o que aconteceu na sua vida é o plot dessa história aqui. É bem interessante, um final surpreendente. A escrita é bastante rápida, é bastante fluida, e aqui e mais para o final ele mostra algumas ilustrações onde ele se inspirou para escrever essa história, que ele diz que começou como história em quadrinho e depois se transformou num romance. Obrigado, Eduardo, pela sua confiança mais uma vez, e eu te devo uma resenha, vou fazer assim que possível. E outro livro que eu li foi o da Helena Terra, A Condição Indestrutível de Ter Sido. Eu vi esse livro também no canal do Jim e ele falou muito bem, eu fiquei muito interessado. Aí eu acabei adquirindo numa das aquisições do final do ano. É um livro curtinho, mas cara, que livro bem escrito. O Jim estava com a razão, realmente. Você devora esse livro aqui em poucas horas, porque ele tem menos de 100 páginas, menos de 80 páginas ele tem. A Helena Terra é uma escritora de primeiríssima qualidade, realmente é uma história que te prende, é uma história no seu enredo simples, mas tão bem escrita, tão bem colocada, que você não consegue parar de ler e devora isso aqui rapidinho e já tem vontade de reler, com certeza, assim que termina. Esse livro eu não vou fazer uma resenha específica aqui, mas ele conta a história de um casal do ponto de vista de uma moça. Ela narra em primeira pessoa, ela conhece esse cara pela internet através de um blog de literatura que ela tem, e esse cara começa a contribuir com textos no seu blog, entre outras pessoas, mas ele chama a atenção dela e eles começam um romance, mas um romance conturbado, difícil, um romance à distância muitas vezes, e ela fala de angústia, do amor, mas daquele amor que dói, não aquele amor maravilhoso de peças de teatro românticas, mas aquele amor que machuca, aquele amor que realmente é uma pedrada. Então, ou seja, o amor real, né? O amor da vida real, aquele amor que às vezes é amargo e não doce. Bom, para terminar eu vou mostrar um livro que eu li sobre a filosofia zen budista, que é O Silêncio, o Poder da Quietude num Mundo Barulhento, do monge Thich Nhat Hanh. É difícil de pronunciar esse nome dele aqui, porque ele é do Vietnã, ele mora na França há muitos anos. Bom, na verdade ele viaja o mundo inteiro proferindo cursos, palestras, retiros, enfim, encontros, e ele é um cara bastante conceituado nessa área. E esse livrinho aqui é um livrinho interessante para quem busca equilíbrio mental, equilíbrio espiritual. É um livro interessante que fala um pouquinho sobre as nossas oscilações mentais, né? Esse falatório que a gente tem dentro da cabeça que às vezes não permite que a gente desempenhe o melhor papel na nossa vida. É um livro curto, ele tem um quê meio de autoajuda, assim, mas quem quer extrair algum ensinamento do ponto de vista zen ou do ponto de vista budista vai encontrar aqui. É um livro bastante fácil, um livro bastante acessível e dá para ler rapidinho também, de forma tranquila. Bom, antes de ir para os quadrinhos eu queria mostrar algumas coisas que eu estou lendo, fazer só um comentário rápido, não tenho nada para declarar a respeito desses livros, mas eu queria mostrar para vocês. Bom, um que eu estou lendo é do Júlio Cortázar, Bestiário, que foi uma indicação da Ju, lá da Livraria da Travessa, colega minha lá onde trabalhamos juntos, e ela tinha lido, ela falou que é muito bom, esses são os contos aqui, eu já li o primeiro conto aqui do Júlio Cortázar, e é um projeto que eu tenho, na verdade não é um projeto, é um compromisso que eu tenho de ler mais escritores latino-americanos, brasileiros e latino-americanos de uma maneira geral, este ano, para me inteirar um pouquinho melhor disso. Também estou lendo aqui, continuo lendo, na verdade aqui de forma sortida, o Ítalo Calvino, que é o Mundo Escrito e o Mundo Não Escrito, e aqui são ensaios, artigos e conferências sobre a literatura desse escritor fabuloso aqui, italiano. Estou lendo o que eu estou achando muito engraçado, o Antônio Prata, meio intelectual, meio de esquerda, também uma indicação do pessoal lá da Livraria da Travessa. Aliás, eu tenho um carinho enorme, já tenho um carinho enorme por todos eles lá, gostei muito de conhecer eles, tenho amigos para sempre ali, com certeza. Então esse aqui é uma coletânea de de crônicas escritas pelo Antônio Prata, publicada nos jornais aí, e tem crônicas muito engraçadas aqui, muito divertidas, e o cara escreve crônicas como ninguém. Comecei a ler aqui A Dificuldade de Ser, do Jean Cocteau, esse artista multimídia, multiperformático aqui, um artista da geração perdida francesa, da época da Gertrude Stein, do Ernest Hemingway, enfim, daquelas
daqueles idos de 1920 do século passado. Esse aqui eu pausei, eu preciso retomar, eu vou terminar de ler esse ano, quero inclusive fazer resenha dele para a galera. Bom, e para estudar realmente, porque eu estou estudando técnicas de escrita, estou lendo aqui, comecei também com referências. Esse aqui pausei o ano passado, eu comecei a ler e pausei para terminar a faculdade, mas esse eu vou retomar com certeza, que é A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler, né? Isso aqui é uma teoria sobre escrita, sobre a técnica da jornada do herói, que é uma forma de contar histórias, que eu estou lendo também para estudar e desenvolver a técnica de escrever. Então era esses que eu queria mostrar, que eu estou lendo em paralelo. A gente começa um monte de textos e acaba pausando, né? Mas os que ficam aqui no meu cantinho em cima da mesa são aqueles que eu estou sempre recorrendo ali, estou sempre lendo. Bom, falando de HQs, então vamos lá. Eu li Pichu, que eu troquei no Scooby, tá? Aliás, indico muito, pessoal, quem não tem o perfil no Scooby, tem aqui o link na descrição do meu perfil, lá pode entrar lá e fazer um cadastro, ou simplesmente se conectar com as suas credenciais do Facebook, é seguro, é tranquilo. Acredito que todo mundo que assiste canal literário conheça. O que eu tenho achado interessante é que eu tenho trocado bastante coisa, eu troquei em torno de uns 15 livros, eu enviei uns 15 ou 16 livros e recebi em torno de 10 livros já. Somente um que veio com as características diferentes do que a pessoa falou. Eu já até falei disso num outro vídeo, que ele não estava em ótimas condições. Cuidado com esse termo, ótimas condições. Mas enfim, esse aqui eu troquei, estava realmente em ótimas condições. É um HQ de terror, que é escrita pelos irmãos Gabriel Bá e Fábio Moon, que todo mundo conhece aí, os brasileiros, e também por outros dois quadrinistas, o Beck Clunan e o Vassilis Lolos. Não conheço eles. É uma HQ, não gostei muito, tá? É uma HQ regular, que conta algumas histórias de terror. Tem algumas, na verdade são pequenas histórias interrelacionadas, baseadas no mesmo local, nessa casa, meio que nesse casarão assombrado aqui. São suspenses psicológicos envolvendo os personagens. E o traço, obviamente, é bem bacana de todos eles, a gente não pode negar isso, mas a história não me surpreendeu muito não, tá? Tá aqui, Pichu, provavelmente eu vou colocar no Scooby em algum momento para trocar também. No ano passado eu li uma HQ do Will Eisner, Ao Coração da Tempestade, para um clube de leitura que teve na Livraria Travessa. Isso foi antes, inclusive, de eu começar a trabalhar no time para o Natal lá. Bom, e o Will Eisner dispensa apresentações. Essa aqui é uma HQ que é considerada uma das HQs mais biográficas, mais autobiográficas do próprio Will Eisner. Ele conta sobre o período que ele foi convocado para a guerra, mas ele não vai falar da guerra especificamente, ele vai falar da sua retrospectiva enquanto ele está a caminho da tempestade, ou seja, enquanto ele está a caminho de ir para um centro de treinamento, lá para um quartel, para ser treinado, para ser enviado para a Segunda Guerra. Ele começa a relembrar tudo o que aconteceu na vida dele em relação à sua família, os pais, os avós, os pais. Ele vem trazendo essas memórias para a gente. E o Will Eisner, vou te falar uma coisa, hein? É um cara revolucionário mesmo, né? Para quem gosta de quadrinhos sabe que provavelmente nunca vai se decepcionar com o Will Eisner. Muito bom, recomendadíssimo Ao Coração da Tempestade e qualquer coisa desse autor. Bom, depois eu li uma das coisas mais incríveis do ano passado, uma das melhores HQs que eu li o ano passado foi Uma Morte Horrível, da escritora Penélope Baget. Ela é francesa, tem cara de mocinha aqui, ó. Isso aqui não é autobiográfico, é uma ficção, mas é muito legal a história. Eu não posso falar muito porque a história é curta e ela tem plot twists interessantes durante a história, mas enfim, ela conhece esse cara aqui, que é um autor recluso, ele não sai de dentro de casa, ela não entende muito bem o porquê, e ela vive uma vida meio entediada, não está muito feliz com o seu trabalho, enfim. E aí ela começa a se relacionar com esse escritor e não entende por que ele tem esses problemas todos de reclusão.
E aí ela vai fazendo descobertas interessantíssimas e a história é muito, muito legal, cara, muito, muito bom. Bom, depois no finalzinho do ano passado, já tinha terminado a faculdade, eu recebi da companhia esse aqui, Sopa de Salsicha, que eu gostei muito do desenho quando eu vi. Eu estava folheando isso aqui nas livrarias e eu gostei bastante desse traço aqui do Eduardo Medeiros. Tá? A história não é a melhor história que eu já li, é uma HQ autobiográfica também. Ele vai contar a história dele, de como foi desenvolver essa própria HQ, como foi escrever uma HQ, produzir uma HQ numa grande editora que é a própria companhia, e relata todas aquelas dificuldades de qualquer artista nesse país, né? Ou em qualquer lugar do mundo. Acho que artista tem dificuldades em qualquer lugar do mundo. Então conta sobre ele, o casamento dele com essa menina aqui que é a baixinha, que é a esposa dele, e os animais de estimação, a mudança dele de Porto Alegre. E assim, a ambientação, a colorização, né, o traço, os personagens, putz, é muito legal. Aí ele convidou vários amigos para fazer parte dessa história aqui. Cada amigo, inclusive os irmãos, não sei se foi só um dos irmãos ou se foram os dois, o que eu falei, o Gabriel Bá, o Gabriel e o Fábio, mas inclusive tem aqui, ó, o Duarte, né, que escreveu para Gráficos MSP. Você vai ver referências de todos eles aqui. A história começa com ele saindo de Porto Alegre, né, se mudando de Porto Alegre para Belo Horizonte, se não me engano, não me lembro, já faz um tempinho que eu li. Mas é muito legal isso aqui, gente, muito legal. A procrastinação do artista é muito legal, as neuras, né, de qualquer pessoa, é muito bom. Bom, e esse ano eu também li já algumas coisas, até o dia 22, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, 22 de janeiro. Eu li 4 HQs, na verdade, 4 HQs. A primeira delas, vou mostrar aqui, é Duas Luas, do André Diniz e Pablo Maier. O André Diniz aqui, no caso, é o roteirista e o Pablo Maier é o desenhista. Eu achei interessante, não achei nada de especial. Eu acho... A história é engraçada, ela se passa na vida desse rapaz aqui, o Nilo, e ele está há muito tempo sem dormir, ele está vários dias sem dormir porque ele está querendo vender o bar que ele herdou do pai, um boteco mesmo, um botecão de periferia que ele herdou do pai, e não consegue, tem problemas com as milícias que ficam pressionando ele para colocar máquinas de caça-níqueis, e aí ele fica sem dormir com essas preocupações. Tem um monte de amigos bêbados que vivem bebendo e ficam dando trabalho para ele lá no bar, e ele, como ele não consegue dormir direito, durante o dia ele fica tão cansado, tão esgotado, que ele começa a ter meio que alucinações. Ele dorme em alguns locais, tira alguns cochilos e acaba entrando em transe, ele tendo algumas alucinações, como por exemplo essa zebra aqui em cima da cama dele. Inclusive ele sonha com duas luas, que dá o título aqui a HQ. A namorada dele também está grávida e, enfim, é um drama na vida deles. Uma curiosidade é que ela foi editada pelo Walter Cherno, que é um autor amigo nosso aqui no meio literário, no meio dos canais literários. Então isso aqui, uma das coisas que me chamou a atenção, que eu resolvi conferir Duas Luas aqui. Bom, depois eu li, que chegaram bem recentemente, os 2 volumes dos Pequenos Perpétuos, do Neil Gaiman, né, como o roteirista das histórias aqui, e ela é desenhada pelo Jill Thompson. Bom, Neil Gaiman dispensa apresentações, né? Isso aqui é muito legal, e ela está brilhantemente ilustrada aqui, essa historinha. Na verdade não é uma HQ, é uma história infantil contada assim, bem como livro infantil mesmo, tá? Na primeira história, a nossa amiguinha aqui, a Delirium, ela desaparece, e o cachorro dela, o Barnabás, vai procurá-la. Então ele vai passar por todos os mundos dos personagens aqui do mundo do Sandman, né, do mundo do sonhar. Isso aqui é muito legal, muito, muito, muito legal. E apesar de ser uma história infantil, para nós que somos adultos, não importa. Eu acho que ela enriquece bastante a nossa experiência literária. E depois, obviamente, não ia ficar sem, né, a Festa de Delirium, que é uma outra historinha onde se passa também no mesmo ambiente, e eles vão bolar uma festa de aniversário, que é muito legal também, os mesmos personagens, uma coisa bem
bem psicodélica, é muito, muito legal isso aqui. Recomendo, isso aqui na Amazon tá baratinho. Tem hora que eles vendem isso aqui por 5, eu já vi por R$5,90, eu comprei por R$11,90 cada uma, quando eles fizeram aquelas promoções que eles fazem no fim do ano, uma atrás da outra. Eu comprei agora e chegou rapidinho, mas eu já vi isso por R$5,90 naquelas promoções absurdas, ofertas do dia. Se você ficar atento, você compra isso aqui baratíssimo. E por fim, eu comprei esse daqui que eu não ia ler, mas eu simplesmente, quando eu abri, comecei a não conseguir parar. Eu estava lá na livraria da Cultura, aqui em Ribeirão Preto, e comecei a folhear a gigantesca Barba do Mal. Eu já tinha visto o pessoal fazendo comentários aí pelas redes sociais. Aí eu vi um vídeo esqueci o nome do menino lá do Dois Quadrinhos, ele falando bem dessa HQ aqui, e eu falei, vou conferir. Aí fui até a livraria, tomar um café tal, e sentei para olhar. Quando eu vi, eu já estava, sei lá, na página... Ele não tem marcações de página, mas tinha lido umas 30 páginas já. Eu falei, não, eu preciso ler isso aqui, porque tá muito legal. Aí tava numa promoção muito bacana também. Eu acabei comprando com quase 50% de desconto. E o problema é que eu não consegui parar de ler. Assim que eu cheguei em casa, eu comecei a ler e não consegui parar um minuto sequer. E acabei lendo ela de cabo a rabo. Eu gosto de fazer assim, eu não sei se isso é um toque ou não, mas o que eu gosto de fazer é o seguinte: essas HQs que eu sei que vão me agradar bastante, porque a gente folheia e pesquisa e tal, eu vou meio que deixando ela como vinhos mais raros dentro da minha estante, e de vez em quando eu vou lá e pego uma para degustar, e eu bebo a garrafa inteira, na verdade. Mas eu não leio todas de uma vez só. Eu vou intercalando entre coisas que eu sei que não serão assim 100%, apesar de eu ter adquirido, enfim. Ou eu vou depois ler um livro, e aí eu pego essas HQs como uma forma de degustar um chocolate raro, um vinho, alguma coisa assim, porque eu sei que vai me fazer muito bem. Então eu tenho algumas que eu andei comprando ano passado, que ainda estão aqui para ser lidas, mas eu faço meio que um esforço para não ler tudo de uma vez. Muito bem, pessoal, eu queria agradecer demais os mais de 4 mil inscritos que tem no canal. O canal tem ganhado inscritos o tempo inteiro, mesmo com esses 2 meses aí parado, que eu estava realmente de férias de tudo, né? Estava só brincando um pouquinho em redes sociais e lendo quadrinhos e descansando, além de ter trabalhado na livraria, que foi uma experiência que eu quis me dedicar com bastante carinho, porque eu queria aquela experiência. Então eu queria agradecer demais àqueles que continuam inscritos no canal, que vêm prestigiar de vez em quando. Gostaria que vocês continuassem me ajudando a divulgar o canal, dando o seu joinha, o seu like tradicional, para que eu possa continuar fazendo vídeos, tá? Eu estou repensando esse canal de algumas maneiras para poder trazer conteúdo melhor para vocês. Eu acho que é um ano novo, a gente tem que renovar, né? Inovar inclusive, mas eu não queria deixar de falar um pouquinho sobre as coisas que eu andei fazendo na literatura enquanto eu estou nesse processo de rever esse canal, beleza? Então, muito obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau!